Você já deve ter percebido que tem um assunto falado aos montes na internet sobre algo que vem incomodando muitas pessoas, que gostam de videogame e que tem ficado cada vez mais evidente e não tem como evitar. Me senti na necessidade de criar um vídeo falando a respeito sobre a nona geração de consoles e como ela está sendo fraca em relação a qualquer outra anterior. Depois de todo o conhecimento adquirido ao longo das gerações e avanços de tecnologia na criação de jogos e hardwares, ainda é possível estarmos presenciando a pior geração de todas até hoje. Agora, uma pergunta que você deve estar se fazendo caso você não tenha essa percepção: por quê? Existem muitos fatores que explicam essa afirmação e você vai entender. Quero falar de uma coisa que está me incomodando há uns bons anos. Para ser mais exato, quando resolveram anunciar a nona geração de consoles, que não se justifica em nada desde que foi lançada, mesmo que na época em que teve o anúncio dos consoles tenha animado, e com razão, porque o marketing dos produtos em si foram bem feitos. O negócio é entregar o que foi prometido. O mais importante é algo que até nesse momento não existiu e ficou mais no imaginário do consumidor que queria ver uma inovação. A nona geração teve um começo estranho. Foi lançada em novembro de 2020, em que uma época que para ter um PS5 ou um Xbox Series era um pouco complicado, por haver práticas de revendedores usando bots para comprar quantidades exorbitantes dos consoles para revender por um valor impraticável, o que normalmente já seria caro para nós que moramos no Brasil, ficou ainda mais inacessível. A nona geração se tornou sinônimo de duas coisas: tempos de carregamentos impressionantes, que tornam o ato de esperar os jogos carregar quase inexistentes, e ter bibliotecas exclusivas igualmente inexistentes. Nada que justifique desembolsar um dinheiro obsceno para poder ficar mais atualizado, sendo que é entregue são jogos que rodam na geração passada com um gráfico um pouco melhor e mais FPS. Entende o que eu estou querendo dizer? É pouco para o que se diz uma nova geração. Os jogos exclusivos têm se tornado um divisor de água nos últimos anos na compra de um console, que muitos falam que são práticas anti-consumidor, alegando que jogos deveriam estar disponíveis em todas as plataformas. Mesmo que façam um certo sentido, não leva em consideração um panorama completo. Aqui vai algo que, ao meu ver, não faz sentido. Se os jogos fossem disponibilizados em qualquer plataforma, não teria sentido ter os 3 concorrentes no mercado. Não existiria um diferencial que cada um tem. Claro que é importante entender, e eu tô ciente, que para produzir jogos first party é caro e que as empresas precisam ter um retorno considerável de seus investimentos, e que uma forma é disponibilizar seus jogos em outras plataformas para que mais público tenha acesso a esse jogo. Só que, ao meu ver, o ideal é ver caso a caso, jogo por jogo, porque cada um tem seu peso e se vendem e se fazem suficientes em apenas uma das plataformas. Algo que evidencia o que eu estou falando é a vantagem estratosférica do PS4 em cima do Xbox One, que, além do Xbox One ter perdido a geração praticamente na sua apresentação desastrosa e completamente fora de sintonia com o que deveria ser um videogame, carecia, em comparação ao seu concorrente, de jogos de peso que justificava a compra do console da Microsoft. O tempo nos mostrou e provou que esses jogos eram necessários. Comparar o catálogo de jogos das duas plataformas deixa na cara o que eu tô falando. Quando falamos de nova geração, uma das primeiras coisas que temos em mente é a evolução e a inovação que ela vai trazer em comparação à anterior. Considerando que a diferença de uma geração para outra, no geral, é de 7 anos, e vendo como a tecnologia vem avançando rápido ao longo dos anos, é de se esperar um salto considerável, como a história nos contou, na mudança de um PS1 para um PS2 e de um PS2 para um PS3. Foram saltos que na época impressionou quem apreciava videogame. Vamos começar pelos SSDs, que foi uma novidade na geração PS5 e Xbox Series, uma tecnologia bem-vinda por eliminar a inconveniência dos carregamentos demorados dos jogos. Só que tem algo nesse meio. Era uma tecnologia que já poderia ter sido inserida na geração anterior, e você vai entender o que agora. Os SSDs existem desde os anos 70, sendo algo muito caro, mas para empresas e pessoas com muito dinheiro. Para você ter uma ideia do quão antiga é essa tecnologia, em 2006 a Samsung colocou o SSD no mercado com capacidade de armazenamento maiores e com um preço mais acessível. Então, na minha visão, o Xbox One e o PS4 já poderiam ter vindo com algo que nos PCs é uma realidade há muitos anos, passando a ser o comum. Difícil pensar um console lançado em 2017 como o Xbox One X vir com um HD, um console com uma capacidade gráfica enorme. Eu ainda vou falar sobre os consoles de mid-gen, que é um assunto interessante para ser abordado também. Outra tecnologia que teve um marketing muito forte por parte das empresas responsáveis pelos consoles de nova geração é o RTX, ou conhecido
conhecido também como Ray Tracing, algo que deixa o visual dos jogos muito mais fidedigno com o que vemos na vida real, quando falamos de sombras e reflexos. Realmente é algo que impressiona quando olhamos essa tecnologia em ação, só que ele tem suas restrições. RTX é uma tecnologia incrível pela sua capacidade de deixar os jogos mais bonitos e com uma iluminação e reflexos mais realistas. Só que ainda maior que isso é a otimização de tempo na produção de um jogo, já que o algoritmo de tecnologia entende e ilumina o ambiente de maneira quase automática. Basicamente, toda a iluminação de um jogo sem Ray Tracing precisa ser pré-computada à mão pelos desenvolvedores que poderiam estar usando o seu tempo para focar em outras partes do jogo. Então por isso o RTX representa uma evolução na iluminação global dos games. Só que mesmo o RTX sendo uma tecnologia que veio para mudar como os jogos são iluminados, é uma tecnologia que ainda está no começo e demanda um desempenho muito grande do hardware que ele está rodando, que na minha visão não faz sentido ele estar sendo comercializado para o consumidor em consoles no seu estado atual, sendo uma tecnologia que só funciona na sua plenitude em PCs muito caros com hardwares de ponta, que vão muito além do preço que esses consoles custam. Entende o que eu tô querendo dizer? É uma tecnologia que está muito no seu início e o seu acesso é muito restrito a quem tem máquinas em que poucos vão ter condições de ter. Ainda mais no Brasil, que o acesso à tecnologia é muito mais difícil. E claramente, não é possível entregar com qualidade em consoles que têm a capacidade extremamente inferior ao que esses PCs têm. O que nos faz entrar nos consoles mid-gen, que seria essa alternativa para chegar mais próximo do ideal, do que essas tecnologias podem oferecer. Só que essa prática, além de ser prejudicial para o mercado, tendo em vista o que foi entregue de jogos, soa como uma ofensa a quem se dispôs a investir nos consoles base da geração. Ter consoles que não cumprem com o que foi prometido, como os 4K 120 FPS por ambas as marcas, não significa que precisamos ir comprar uma versão mais potente. Ainda mais em um cenário que é claro que os consoles base da nona geração não foram nem um pouco explorados ao seu máximo, chegando nem perto disso. Por anos, ter a prática de criar hardwares potentes, mas produzir algo que não esteja muito à frente do mercado para poder lançar uma revisão dele e lançar no ano seguinte, é uma prática exclusiva da indústria de smartphones. Elas são as mais comuns em fazer o uso da obsolescência programada. Só que agora, ver essa prática também na indústria dos videogames é algo preocupante. Claro que você pode ficar com o console base de uma geração até o final dela, mas é certo e saiba que a empresa sempre vai trabalhar dando preferência para o atual, quase que forçando o consumidor a aderir ao console mais novo para ter a melhor experiência. E não tem nada além disso que vemos de novo, além das práticas que ferem o mercado. Se você for um pouco além, pode até considerar a tecnologia do DualSense, com os gatilhos adaptáveis e vibrações personalizadas para os jogos. Agora, o mais importante, e não justifica, é a quantidade de jogo que fazem uso do poder de fogo que essas máquinas têm. Você conta em uma mão jogos com essa capacidade que impressionam, o que é pouco. O que deixa mais preocupante ainda é circular rumores de consoles mais poderosos e pronunciamentos de que a nova geração já chegou na metade, sendo que, ao meu ver, nada que justifique entrar nela ainda sequer existiu. Antes você escolhia um console e ficava a geração inteira tendo acesso aos lançamentos, e ainda que lançasse a próxima, a anterior ainda tinha um suporte por muitos anos, chegando no limite no que o console poderia entregar. GTA V e The Last of Us são um ótimo exemplo disso. Esses jogos rodarem nesse console é algo quase que inacreditável, se tratando de um console de 2006. Para ficar mais evidente ainda que eu falei até agora sobre esse assunto, que muito me incomoda, eu vou fazer um panorama do que foi feito nessa nova geração, até o presente momento. Vai ficar muito mais claro e fácil de entender esse ponto. E essa geração falta muito para dizer que ela efetivamente começou e justifique os valores exorbitantes para entrar nela, principalmente na época que ela foi lançada. A nova geração de consoles tem sido interessante, para não dizer o mínimo. Essa geração viu mudanças na indústria de jogos, como aquisições de empresas em grande escala, adotando um método de serviço de assinaturas de jogos, além da lenta mudança em direção à mídia apenas digital. Ambos os consoles lançados em 2020, no seu lançamento, só o PS5 teve lançamentos exclusivos na plataforma PlayStation, como o Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls Remake e um jogo que vinha pré-instalado no PS5, o Astro Playroom. E no Xbox, por mais que tivessem diversos jogos para acessar através do Game Pass, não tinha nenhuma novidade, ainda mais para quem tinha o Xbox One X na época. Fora o problema de fornecimento dos consoles, que eram comprados por cambistas em massa e vendendo a preços exorbitantes. Prática essa que foi mudar de rumo para mais de um ano depois, sendo efetivamente normalizado no início de 2023. Percebendo isso, em 2021, PlayStation, Xbox e terceiros fizeram seu melhor
melhor para fornecer seus jogos na 8ª e 9ª geração. Além de fornecer jogos em hardwares atuais e nos anteriores, o Xbox realmente começaria a promover seu serviço de assinatura como um meio efetivo para que novos jogadores tivessem acesso aos jogos. Já o PlayStation em 2021 teve um ano decente com o lançamento de Ratchet & Clank Rift Apart como seu primeiro exclusivo de PS5, também lançando alguns exclusivos de terceiros como Deathloop e Returnal. 2022 começou com 2 grandes anúncios de aquisições, com a Sony comprando a Band por 3,6 bilhões de dólares e a Microsoft comprando a Activision Blizzard por 70 bilhões de dólares, tendo a compra concretizada apenas no segundo semestre de 2023. Pouco mais tarde, no PlayStation, tiveram alguns jogos sólidos chegando em 2022, como na época exclusivos de terceiros, como Ghostwire Tokyo e Stray, e exclusivos da plataforma PlayStation, nesse caso o Horizon Forbidden West, que ao meu ver, o único erro que esse jogo teve foi ter lançado próximo a Elden Ring, que claramente ofusca que esse jogo poderia ser, algo ainda maior. O controverso The Last of Us Remake, completamente desnecessário, visto que já tinha um remaster lançado, ou seja, era a terceira versão de um jogo de 2013, e God of War Ragnarok, uma continuação digna de um jogo incrível. 2023 foi um ano extremamente forte para lançamentos de games. A Microsoft, em um de seus Xbox Direct, anunciou o Hi-Fi Rush no Game Pass, o que foi uma grande surpresa pela qualidade que o jogo apresenta. Claro que também teve suas decepções, cada uma em seu nível de decepção. Starfield, por prometer algo completamente fora do que foi entregue, apesar de ser um jogo bom, e o Redfall, que foi um desastre completo. No PlayStation 5, Forspoken veio como um exclusivo de terceiro, como uma grande decepção por não entregar nada, mesmo sendo um jogo com um orçamento generoso por parte da Square Enix. Os motivos foram o baixo desempenho, falta de qualidade e mundo aberto vazio, e recebendo críticas mistas por sua jogabilidade e história. E Final Fantasy XVI, outro exclusivo da Square Enix, foi bem recebido, tendo alguns destaques como a sua música. Graficamente o jogo é lindo e tem uma gameplay e história que prendem. E para lançamentos exclusivos, foi um pouco devagar por parte da PlayStation, apenas com Spider-Man 2, sendo um bom representante para a marca. Procurei nesse panorama falar mais dos exclusivos porque eu considero um chamariz que faz você comprar um console ou outro. Claro que se falarmos de jogos importantes, lançados como Alan Wake 2, que foi um jogo que lançou para todas as plataformas disponíveis, foi uma grande inovação para os jogos. E Hellblade 2, que foi um marco gráfico e uma nova régua quando o assunto é qualidade técnica em um jogo. Uma linha tênue entre um jogo e um filme. Alguns motivos são muito evidentes quando queremos justificar o porquê a 9ª geração de consoles é fraca, dando a impressão que foi feita às pressas para atender um certo objetivo, que não tinha um plano que sustentaria esse plano a longo prazo. Algo que reflete na percepção do consumidor de jogos, que ele poderia ter evitado de gastar um dinheiro que não precisava, muito por causa de um fenômeno conhecido como FOMO, que seria uma sigla para Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora. Acredito que muitos foram motivados por causa do sentimento latente de querer uma novidade que não foi mostrada. Alguns motivos se fazem presentes. É algo de questionamento por parte de quem tem um pensamento parecido com o meu, com os que eu passei ao longo do vídeo e que espero que com o tempo possa mudar de forma significativa, e justificando o porquê do poder de hardware que é oferecido e principalmente usado em marketing, que serviram de diferencial que essa geração ainda não entregou. A falta de avanços tecnológicos significativos, principalmente com a inclusão do SSD, que é algo que já era sólido na época do lançamento do PS4 e Xbox One, e o Ray Tracing, que é uma tecnologia que exige hardwares muito mais fortes para rodar no melhor cenário sem comprometer os gráficos ou FPS nos jogos. Uma realidade só para PCs high-end e que custam mais que o triplo do preço dos consoles, são coisas que incomodam. A dependência de remakes, remasters e retrocompatibilidade, esse fala por si só. A esmagadora maioria do que tem hoje no mercado roda nos consoles da 8ª geração. A justificativa para entrar na 9ª geração não compensa o alto valor a ser gasto por falta de conteúdos originais. A concorrência dos PCs nos jogos, que a cada ano que passa vai ficando mais forte, por mais que, na grande maioria dos casos, ele custe mais do que os consoles, no longo prazo, esse valor se paga e por alguns motivos. Por exemplo, dos jogos no PC serem mais baratos. Dependendo do PC que você tenha, os gráficos FPS vão ser superiores aos dos consoles, por nessa plataforma não ter um limite, fora outras funcionalidades que o PC acaba sendo mais completo que um console. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de jogar em consoles. Só que hoje, com um bom PC, vejo que é o suficiente para suprir e ter acesso o que tem de mais novo no mercado.
e com uma qualidade superior ao que eu encontraria nos consoles. Até os jogos de PlayStation já estão saindo para PC cada vez mais, o que justificaria ainda menos eu ter um PS5. Menos ainda o Xbox Series, que o que lança para lá vai para o PC também. E esse sentimento eu sei que é latente em muita gente, que vê no PC o suficiente para ter acesso aos jogos. Essa é a parte que vai fazer o vídeo envelhecer bem ou não, onde eu faço uma projeção do que eu acho que vai acontecer na indústria. E espero, daqui a alguns anos, voltar nesse vídeo e ver que a minha visão otimista, que espero que ela se torne, seja realidade, com jogos marcantes e revolucionários que façam coisas únicas, salvo os exemplos que eu já tinha dado com os do Alan Wake 2 e Hellblade 2, seja uma realidade e algo comum no mercado. Não como uma exceção, como até o momento está sendo. Existem muitos estúdios talentosos que fizeram muito com pouco e que agora, com a régua lá em cima, tem a faca e o queijo na mão para ir além do esperado. E eu falo do PS5 e o Xbox Series. Agora, em relação à Nintendo, eu vejo um futuro promissor mais palpável, visto que foi a geração do Switch e seu sucesso absoluto, sendo o terceiro console mais vendido da história e com todos os méritos, lançando jogos de qualidade, atendendo o seu público como nenhuma outra marca faz. Ainda que tenha minhas diferenças com ela por alguns fatores, como eles simplesmente ignorarem o fato de localizar os jogos para o Brasil e cobrar preços altos por jogos antigos. Segundo rumores vazados, o Switch 2 vai ter a mesma capacidade gráfica de um PS4 Pro, e aliando o fator de ser um console híbrido e tendo lançamentos exclusivos de qualidade que fazem milagre em um hardware que, quando foi lançado, já era dito como ultrapassado lá em 2017, o potencial que a Nintendo tem de atropelar nessa nona geração de consoles são grandes. A Nintendo, lançando um console novo, não só vai atualizar, evoluir e seguir entregando o que o público dela já curtiu, como também vai tapar uma fatia grande do mercado que ainda não viu um grande apelo na geração atual. E eu me incluo nessa parcela de público, e torço que esse sentimento mude ao longo dos anos. O sucesso do Switch, e até mesmo do Wii na sétima geração, já mostrou que a estratégia da Nintendo de correr por fora da indústria, com seu próprio ciclo de gerações, tem dado muito certo, fazendo o que ela acredita ser melhor para o consumidor. Ainda que com suas controvérsias, até porque nenhuma empresa é perfeita, e as três principais do mercado de jogos passam longe de ser. Eu gosto de ver o rumo que o mercado está tomando. Tive experiências incríveis por causa de inovações feitas, com o avanço das gerações, e é isso que faz eu ter uma visão otimista do que o mercado tem ainda para proporcionar, contando histórias com narrativas ainda mais criativas em um mercado que vive em uma evolução contínua e não espero que vá parar ou retroceder como muitos acham que vai ser. Existe sim uma falta de inovação, mas não creio que seja algo permanente. Agora me diz aqui nos comentários a sua opinião do que vai acontecer no futuro do mercado. Deixa o seu like para ajudar no crescimento do canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E caso queira ir além, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto do vídeo e os conteúdos que eu trago aqui. Seria de grande ajuda e ficaria muito grato. Você estaria me ajudando muito nesse sonho que é viver da minha produção de conteúdo. Eu sou o Mr. Splice e até o próximo vídeo. Valeu!